Hoje tem Flamengo. O Flamengo enfrenta o Grêmio às 19h30 na Arena do Grêmio pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Flamengo não jogou no meio desta semana. O jogo, que seria na quinta-feira entre Independente Medellín e Flamengo, foi cancelado devido à falta de segurança. Pelo Brasileirão, o Flamengo vem de um empate contra o Vasco por 2-2 no Maracanã. O time de Leonardo Jardim sofreu o gol de empate no último minuto da partida e desperdiçou a oportunidade de se aproximar do Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premier. Arrascaeta, Lucas Paquetá, Eric Pulgar seguem de fora e são desfalques do Flamengo. Alexandro é outro desfalque. Ele recebeu o 3º cartão amarelo contra o Vasco. Carrascal volta ao time após suspensão e será opção para o técnico Leonardo Jardim para esse jogo contra o Grêmio. O meio-campista colombiano cumpriu seu último jogo de suspensão no clássico contra o Vasco. Léo Pereira, Jorginho, Samuel Lino, Varela, Everton Araújo e Everton Cebolinha estão pendurados com 2 cartões amarelos cada. Se receberem cartão amarelo no jogo contra o Grêmio, serão desfalques do Flamengo na próxima rodada do clube no Brasileirão. Vamos fazer a narração da partida aqui no canal. Eu vou narrar e a Mariana vai comentar. Nesta 15ª rodada do Campeonato Brasileiro já tivemos 3 partidas. Coritiba e Internacional terminaram empatado em 2-2. O time do Fluminense e o time do Vitória também empataram pelo mesmo resultado, 2-2. E o time do Cruzeiro venceu fora de casa a equipe do Bahia por 2-1. Ainda teremos nesta rodada Remo e Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo, Mirassol e Chapecoense, Corinthians e São Paulo, Santos e Bragantino, Grêmio e Flamengo, Vasco e Atlético Paranaense. Falando agora em relação ao Flamengo e o adversário dele, o Flamengo neste momento se encontra-se na 2ª colocação com 27 pontos conquistados. O Flamengo, que na última rodada desperdiçou uma oportunidade muito grande de se aproximar do líder Palmeiras, neste momento segue-se com a mesma quantidade de pontos de diferença, 6 pontos. O Flamengo joga fora de casa, o Flamengo enfrenta a equipe do Grêmio, que neste momento está na parte de baixo da tabela do Brasileirão. O Grêmio, neste momento, é o 15º colocado com apenas 17 pontos conquistados em 14 jogos. Realmente é um início de Campeonato Brasileiro bem decepcionante para o Grêmio. Primeiro turno ruim, um Grêmio que não consegue ter um equilíbrio, pode fazer bons jogos e também pode fazer jogos muito ruins. Então o Flamengo enfrenta um time pressionado, um time que precisa conquistar a vitória jogando dentro de casa. Um Grêmio que até aqui faz uma Copa Sul-Americana aceitável, diferentemente de outros times do futebol brasileiro. O Grêmio faz uma Copa Sul-Americana aceitável, mas é um confronto bastante difícil para o Flamengo. Jogando fora de casa, nunca é fácil jogar no Rio Grande do Sul, independentemente de ser qualquer dos times de lá. O Flamengo sempre tem dificuldades, então tende a ser um confronto bastante complicado para o time do Flamengo. Como podemos ver, já foi uma rodada onde outros times que estão ali na parte de cima já jogaram. O Fluminense já jogou, o Bahia já jogou e o Flamengo ainda permanece na 2ª colocação. Então vamos ver nesse confronto entre Grêmio e Flamengo como o Flamengo consegue os 3 pontos que são fundamentais para o Flamengo nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Jogo bem difícil para o Flamengo fora de casa, tá? Embora o Grêmio esteja só na 15ª colocação, o Flamengo está nessa sequência enorme de jogos fora de casa, tá? O único jogo desses vários jogos que o Flamengo está tendo em sequência, seja por Campeonato Brasileiro, seja por Libertadores, seja por Copa do Brasil, o único jogo que o Flamengo jogou como mandante foi contra o Vasco e foi exatamente um jogo em que o Flamengo conseguiu perder ponto, perdeu 2 pontos na última bola do jogo. Agora vai enfrentar o Grêmio fora de casa. Na próxima rodada o Flamengo também vai jogar fora de casa, se não me engano, contra o Atlético Paranaense. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do Flamengo. A boa notícia para o Flamengo é que o time vai estar bem mais descansado do que se tivesse jogado no meio de semana pela Libertadores. Uma coisa curiosa, tá? Esse confronto coloca 2 dos principais artilheiros desse Campeonato Brasileiro. O Pedro, com 8 gols, está empatado com o Viveiros do Atlético Paranaense. E o Carlos Vinícius tem 7
gols marcados. Então, teremos nesse confronto 2 dos principais artilheiros desse Campeonato Brasileiro. Provável escalação: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, Gonzalo Plata, Carrascal, Samuelino e Pedro. Análise. Bom, como podemos ver, o Flamengo volta com um time bastante modificado em relação ao time que começaria o confronto contra a equipe do Independiente Medellín. Naquele dia o Flamengo iria fazer muitas trocas, muitos jogadores que são considerados reservas seriam titulares do time do Flamengo. Como podemos ver, voltando para o Campeonato Brasileiro, o Leonardo Jardim vem mantendo uma base, claro, no Campeonato Brasileiro. Jogadores, por exemplo, como Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Gonzalo Plata, são jogadores que vêm jogando muito mais no Campeonato Brasileiro do que na Libertadores. Se no meio de semana, por exemplo, o Alexandro seria titular, o Ayrton Lucas será titular nesse jogo do Brasileirão, até porque o Ayrton Lucas está disponível, o Alexandro não. O Alexandro tomou o 3º cartão amarelo no clássico contra a equipe do Vasco e ficou de fora nesse duelo contra a equipe do Grêmio. Então, o Ayrton Lucas volta para o time titular do Flamengo, a defesa que estaria modificada para o duelo contra o Independiente Medellín. O Danilo seria titular no lugar do Léo Ortiz. O Danilo volta para o banco de reservas, o Léo Ortiz é titular ao lado do Léo Pereira, e o Emerson Royal, que seria titular na lateral direita do Flamengo, volta novamente o Varela, que fica bem claro que o Leonardo Jardim, até que podemos dizer, nessa primeira parte da temporada, ele tem um time para jogar na Libertadores e um time para jogar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O time mais perto do ideal é exatamente o que joga o Brasileirão: Jorginho e Everton Araújo, que seriam titulares no confronto, por exemplo, da Conmebol Libertadores, seriam titulares lá e vão ser titulares novamente no jogo do Brasileirão. O Flamengo volta o seu time mais perto do ideal, acho que é o time mais perto também do melhor que tem disponível. Acho que neste caso o Leonardo Jardim, ele escolhe bem as escolhas da lateral esquerda, realmente não tem muito o que fazer. Acredito que, minha opinião, tá, o Danilo merecia mais a titularidade do que o Léo Ortiz, que vem falhando muitas vezes nas últimas semanas, nos últimos 2-3 meses. Acho que o Danilo merecia mais a titularidade, mas Leonardo Jardim opta por começar novamente com o camisa 3 do Flamengo. Mas como podemos ver, o Leonardo Jardim volta com a base, que é o time titular do Flamengo. Esse é o time mais próximo do que a gente vem vendo do time titular, especialmente no Campeonato Brasileiro. É claro que tem algumas mudanças porque são necessárias, não tem o que fazer. O Ayrton Lucas na lateral esquerda, o Alexandro desfalque, recebeu o 3º cartão amarelo, então não tem o que fazer. O Ayrton Lucas vai ser titular. O Carrascal, titular de 10. Se tivesse o Lucas Paquetá e o Arrascaeta, provavelmente ele estaria no banco de reservas, mas não tem outra opção ali para jogar de camisa 10, tem só o Carrascal. Então, por isso mesmo que ele vai iniciar de titular quando o Lucas Paquetá voltar, e a gente vai ver se o Carrascal vai jogar mais de meia pela direita ou de 10, porque hoje ali de ponta direita dá para dizer tranquilamente que o Gonzalo Plata é titular absoluto, tem jogado muito bem, então acho que ali não tem muita discussão hoje quem é o jogador ali do ataque titular do Flamengo. Gonzalo Plata, da mesma forma o Samuelino na ponta esquerda e o Pedro de centroavante. Se a gente olhar para a parte defensiva do Flamengo, acho que poderia ser Danilo, com certeza, no lugar do Léo Ortiz. Até porque o Flamengo ele não jogou no meio de semana. Então poderia ser um jogo, por exemplo, que o Danilo começasse de titular. Até porque o Léo Ortiz não vem fazendo bons jogos. O Léo Ortiz vem falhando e o Flamengo vem sofrendo gols. Tá? Então acho que o Danilo poderia estar tranquilamente nesse time titular aí, fazendo dupla de zaga junto com o Léo Pereira. Volto a dizer, até porque o Flamengo não jogou no meio de semana. Eu sei que na quinta-feira tem Vitória e Flamengo pela Copa do Brasil, mas o jogo será só na quinta-feira. E o Flamengo não jogou no meio desta última semana. Então, assim, acho que o Danilo deveria ser titular ao lado do Léo Pereira e não o Léo Ortiz. Como eu mesmo já destaquei aí, esse é praticamente o time titular do Flamengo. Tem 3 jogadores aí. No caso, 2 jogadores que não são titulares, mas vão jogar porque os que são titulares não estão disponíveis. E o Léo Ortiz é titular, mas o Danilo tem jogado bem mais do que o Léo Ortiz. Mas é a escolha do treinador que manter o Léo Ortiz no time titular. Nos últimos 2 jogos entre Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo conquistou uma vitória e teve um empate. No último jogo entre os 2 times na Arena do Grêmio, o Flamengo venceu por 2-0 lá no início do Brasileirão de 2025. Os 2 gols do time do Flamengo foram marcados por De Arrascaeta, que desta vez é desfalque por parte do time do Flamengo.
É isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.